E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Posso afirmar com toda certeza que nesses últimos 4 anos, esse foi o texto bíblico mais citado no Brasil. E dessa frase, a parte mais importante é a letra E. Seja muito bem-vindo ao Ensinando da Arca, eu sou o Daniel Soares e hoje vou te ensinar a usar esse texto da maneira correta. Prepare a pipoca e bora pro vídeo. Antes de entrar no tema proposto, eu vou deixar bem claro que esse não é um vídeo sobre política ou sobre qualquer candidato à presidência. Eu só estou aproveitando o gancho de uma das frases bíblicas que o presidente da nação mais utilizou no seu discurso e que, de certa forma, se tornou parte da sua campanha. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa afirmação está descrita no Evangelho de João, no capítulo 8, o versículo 32. E a esmagadora maioria das pessoas pronuncia essa frase sem a letra E do início. Pode procurar aí nos vídeos do YouTube ou no Google. Muita gente diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando pronunciam da maneira correta, não levam em consideração o que essa letra realmente representa. Antes de tudo, esse erro é gramatical. Isso mesmo. Por não utilizar da forma correta, a interpretação desse texto fica comprometida. Quer ver? Vamos fazer uma análise morfológica de maneira bem rápida para esclarecer o que eu estou falando. A letra E do início da frase é uma conjunção aditiva. E a adição tem a ver com somar, agrupar, relacionar. Agora você me pergunta, somar o quê? Neste caso, é a soma das afirmações anteriores à frase conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha só como muda tudo. Quais são as afirmações anteriores? Tenho quase certeza que você não sabe. E não é culpa sua. O erro está na fonte do seu ensino. Durante anos, você só escutou essa frase fora do contexto original. Então anota aí a primeira regra para entender esse texto. Precisamos olhar o contexto. Tem muita gente aí passando vergonha porque está citando texto fora do contexto. Ou acreditando num monte de mentira porque não analisou o contexto. Por isso, é fundamental acompanhar aqui o Ensinando da Arca para aprender a restaurar a maneira ideal de ler a Bíblia. E tem uma maneira ideal de ler a Bíblia? Claro que tem, pessoal. Analisando o contexto e língua original que o texto foi escrito. Aqui está um dos segredos que poucos professores utilizam na hora de ensinar. Nesse caso específico, Jesus estava ensinando no templo e ele afirmou muitas coisas a respeito dos seus discípulos, a respeito de si próprio e a respeito do seu Pai, o Deus Criador. A primeira coisa que ele afirmou foi: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que interessante. Quem é que terá a luz da vida? Qualquer um? Não. Somente aquele que me segue. No final do vídeo você vai juntar tudo e nunca mais esse texto terá o mesmo sentido para você. A próxima afirmação dele é: eu não falo nada de mim mesmo. Tudo que eu digo a vocês eu aprendi com meu Pai. Outra, quem conhece o Filho, conhece também o Pai. Mais uma, se não cremos em Jesus, morreremos nos nossos pecados. E agora a principal afirmação: se permanecerem na minha palavra, se permanecerem no que eu ensinei, se permanecerem no que eu apresentei a vocês da parte do meu Pai. Tem uma condição aí, pessoal. Isso muda tudo. Não é qualquer um que será liberto por conhecer a verdade. Tem que olhar para as conjunções. A conjunção aditiva e a conjunção condicional se. E veja só como a falta de análise das conjunções modificam o entendimento. Sem elas, o texto dá a entender que qualquer um pode conhecer a verdade. E que a libertação é uma questão de conhecer a verdade, quando não é. O conhecer a verdade está diretamente condicionado a permanecer na palavra de Jesus. É só ler o versículo anterior ao início da frase. E conhecereis.
Tem coisa antes disso aí. Disse Jesus aos que creram nele: se permanecerem na minha palavra, então conhecereis a verdade e ela vos libertará. Percebeu como mudou o foco? A verdade liberta? Sim. Mas quem ela liberta? Aqueles que permanecem na palavra de Jesus. O problema hoje é que muita gente se diz livre ou liberto, mas não conhecem a palavra de Jesus. E ele mesmo afirmou que a palavra que ele ensinou não é dele, mas do próprio Deus que o enviou. Então, se a pessoa não permanece na palavra de Jesus, ela não permanece na própria palavra de Deus. É lógica. Você já ouviu alguém dizer que o que está escrito no chamado Velho Testamento não é para nós, mas foi para aquele tempo e nós não temos nada a ver com isso? Daí vem Jesus, que é filho do próprio Deus, que mandou escrever todo o Antigo Testamento e afirma: o que eu ensino não é meu, mas do meu Pai que me enviou. O ensino não mudou, pessoal. Ele foi plerosai, aplainado, tornou-se pleno. O próprio Jesus disse: eu não vim abolir a lei, mas torná-la plena. Não sai do vídeo agora não, espera aí que você já vai entender. Pessoal, muita coisa nos foi ensinada de maneira equivocada. Abandonaram as conjunções e nos mostraram meias verdades. E eu não estou sendo legalista ou judaizante aqui. Você percebeu que até agora eu não opinei nada? Eu só li os textos. E é importante lembrar que as leis não são iguais para todos. Tem leis para mulheres, tem leis para filhos, leis para sacerdotes, ou seja, os ensinamentos e a lei de Deus, apresentada no Antigo Testamento, deve ser analisada e praticada dentro de cada classe estabelecida. Por exemplo, Jesus, quando se sacrificou na cruz, tornou-se o Cordeiro eterno e sacerdote eterno, substituindo, de uma vez por todas, a necessidade de sacrifícios para perdão de pecados. Outro exemplo, uma pessoa que é solteira não tem obrigação de cumprir qualquer lei estipulada para pessoas casadas, concorda? Um homem não tem que praticar leis que foram estabelecidas para mulheres, ou vice-versa. Ou seja, existem leis que são específicas para cada um, inclusive para judeus e para não judeus. Mas agora eu vou falar um negócio que eu tenho quase certeza que você não sabia. 90% das leis que Deus deixou foram para a humanidade inteira. São leis gerais, para um bom convívio e para a preservação da vida. Pessoal, sabe por que a nossa mente tem dificuldade de perceber a necessidade de praticarmos e viver a nossa vida pautada nas leis de Deus, para o nosso próprio bem? Porque nos ensinaram que essas leis eram um peso. Nos ensinaram que Jesus cumpriu toda a lei e agora nós não precisamos fazer mais nada. Deixa eu te falar uma coisa. A lei nunca salvou. Vou repetir. Praticar corretamente à risca toda a lei de Deus nunca salvou ninguém, nem no passado e nem hoje. Todos são salvos exclusivamente pela maravilhosa graça do Criador. Mas todos aqueles que conheceram a Jesus e permanecem em sua palavra tiveram a lei de Deus escrita em seu coração. Veja o que o profeta diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês. Você tem o espírito de Deus? Então isso aqui é para você, ó. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente ao quê? Às minhas leis. Se permanecerem na minha palavra, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso, pessoal. Eu sei que para alguns isso é totalmente novo. A vida inteira te ensinaram só parte da verdade. Eu também já provei esse sentimento. Parece que estamos menosprezando a graça de Deus e dando ênfase na obediência às leis. Olha, Jesus fez questão de mostrar sua obediência ao Pai. Sabe quantas vezes ele pregou sobre graça? Nenhuma. Zero. Todas as vezes que ele ensinava, ele dizia:
Essa palavra não é minha, mas daquele que me enviou. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Ou ainda, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. E o que me ama será amado pelo meu Pai, e eu me revelarei a ele. Obediência. Esse é o sinal de um coração que realmente conheceu e foi liberto pela verdade. O sinal do coração que foi realmente alcançado pela maravilhosa graça de Deus. Por hoje é isso. Espero ter edificado a sua fé com mais essa reflexão. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva nesse canal. Seja você também um agente da restauração. Um forte abraço e até o próximo vídeo.